Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí à nossa palestra, parceria aí com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aí da cidade de Cruzeiro. Vocês me ouvem bem? Tudo certinho? Funcionando, o áudio tá ok, vocês conseguem me ouvir bem? Vamos lá, alguns recadinhos importantes, né? Eu deixei aqui do lado da minha tela o chat que vocês podem, ao longo da palestra, enfim, deixar aqui aí alguma mensagem, fazer alguma pergunta, enfim, fica aqui à disposição, tá bom? Então, vocês podem deixar ali as mensagens, ou se preferirem também, fico aqui à disposição caso queiram me interromper para fazer perguntas e tudo mais. A ideia é que a gente faça a palestra, mas a gente faça também um bate-papo de troca de conhecimento. Eu sempre gosto de trazer a realidade de vocês para a nossa palestra. Então, se vocês tiverem aí situações que podem ser atendidas em relação aos assuntos que a gente estiver discutindo, comentem, chamem a atenção, peçam para que a gente possa usar como exemplo, e aí a gente ajuda vocês, e vocês também nos ajudam aqui no processo, tá? Então, fico aqui à disposição. A gente vai começar. Estava vendo aí se o nosso presidente estava chegando já, mas eu vou fazer o seguinte: para que a gente possa respeitar o horário e para que a gente também tenha aí já um número de pessoas que eu acredito que já seja o suficiente, a gente vai dar início à nossa palestra. Antes, o que eu preciso fazer? Nós temos aí o protocolo da exibição de um vídeo do CREA, que é quem nos ajuda aqui para a realização dessa palestra, né? Nos ajuda aí na realização dos eventos da associação, que nos patrocina, que nos dá a possibilidade de levar qualificação, que nos dá a possibilidade de levar esse trabalho aí para os associados e aos profissionais. Então, eu vou exibir aqui agora um vídeo institucional do CREA para que vocês conheçam um pouco mais a respeito do CREA e a gente possa aí, logo na sequência, dar continuidade e dar início. Você sabe o que o CREA São Paulo faz? O CREA São Paulo é o maior conselho profissional da América Latina, uma autarquia federal que, em conjunto com instituições de ensino e entidades de classe, tem o papel de registrar, capacitar, defender, promover a valorização profissional e fiscalizar o exercício legal das profissões das engenharias, agronomia, geociências, tecnólogos e designers de interiores. Com isso, o CREA São Paulo impede que pessoas não habilitadas e leigos exerçam atividades que devem ser executadas somente por profissionais da área tecnológica. Um trabalho fundamental não apenas para os profissionais, mas também para garantir a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo, comprometidos com um futuro sustentável para todos. Tá aí, o vídeo do CREA São Paulo, que é o nosso parceiro, a quem a gente agradece. Também faço aqui um agradecimento, inicialmente, à Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade de Cruzeiro, a todos pela oportunidade, enfim, a toda a diretoria, ao nosso presidente Adriano. Ainda ele não chegou aqui na nossa palestra, mas assim que chegar, a gente faz também os cumprimentos quando ele estiver por aqui. Mas, enfim, agradeço a todos vocês e a gente vai dar início, então. O pessoal que for chegando vai acompanhando. Lembrando que a gente vai disponibilizar também depois o certificado da palestra, assim como a própria apresentação, que a gente encaminha para vocês, tá bom? Então, vamos dar início aqui, então, à nossa palestra. Aí. Começando a palestra, eu queria estar me apresentando, né? Meu nome é Fabrício Oliveira, eu sou jornalista de formação, tá? Sou bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo e sou pós-graduado na área de assessoria, gestão da comunicação e marketing
e aí há 16 anos eu estou à frente da Ative Comunicação Estratégica, que é a minha agência de comunicação estratégica, que atende aí a área de engenharia e as diversas áreas, né, de qualquer área, na verdade, em toda a região do Vale do Paraíba, do estado, a gente tem clientes espalhados por todo o canto. Então, há quase 16 anos a gente está à frente da Ative e ao longo dos anos a gente tem se especializado em razão dos nichos e das oportunidades da área de engenharia, né? Então, por isso até a gente vem fazendo aí um número até interessante de palestras, de cursos, enfim, de eventos para a área de engenharia, porque a gente tem meio que se especializado nessa área ao longo dos últimos anos. Então, vou tentar trazer aqui um pouco da palestra focado no perfil de vocês em razão disso. Vamos lá, qual que é a proposta da nossa palestra, né? A proposta da nossa palestra, ela tem como tema a ideia da potencialização de projetos, que é o uso, o que a gente quer fazer aqui? Vocês, enquanto profissionais, vendem um produto, que é um serviço que vocês executam. Isso pode ser em maneira ampla, como pode ser também de forma nichada, né? Ou seja, você, enquanto profissional, pode atender um público específico, uma área em específico, como uma série de áreas. E para que vocês possam fazer com que isso se potencialize hoje, para que vocês ganhem visibilidade, para que vocês possam atrair novos clientes, atrair um público maior, é necessário que a gente esteja atento a uma mudança no processo de comunicação que existe hoje na nossa sociedade. E para que isso aconteça, existem uma série de possibilidades, né? Existem uma série de ferramentas que estão ao nosso alcance. Essas ferramentas vão fazer com que a gente possa estruturar a nossa perspectiva em vários ângulos, né? Desde a publicidade que a gente vai fazer dos nossos projetos e do nosso trabalho em si, como a comunicação interna que a gente vai executar. Hoje a comunicação, hoje a tecnologia, hoje o marketing, enfim, todas essas ferramentas, elas não só falam com o público, né? Ela não só é um caminho para que você conquiste aquele público, mas ela é a possibilidade de você usar essas estruturas de forma muito ampla. Então, você usa para publicidade, você usa para poder organizar o seu planejamento, a execução das suas atividades, você usa para criar parcerias, não é? Ou seja, para fazer a conexão com outros profissionais, você usa para poder se inovar, buscar ali possibilidades de ser diferente, ter diferenciais diante dos seus concorrentes. Então, assim, a ideia é que a gente traga uma contextualização do quanto vocês podem usar várias ferramentas para que vocês possam não só executar o trabalho de vocês, mas vocês possam executar o trabalho de vocês e terem a execução e todo o processo com diferenciais, né? Então, é esse mais ou menos o tema da nossa palestra. Então, a gente vai tentar trazer esses pontos e exemplificar como vocês podem usar essas novas ferramentas e essa nova tecnologia a partir todas essas perspectivas. Aí, antes que a gente faça e a gente comece a trabalhar com cada um desses pontos, o que eu queria trazer para vocês inicialmente? Que é um processo de contextualização, né? Que a gente entender, e eu acho que isso é importante, em que cenário a gente está, né? Qual é a nossa em qual... Deixa eu só ver se aqui tem alguém chegando, se tem alguém pedindo para entrar. Não, ok. Qual é o cenário em que a gente está atuando, né? Eu acho que esse é um ponto importante da gente buscar fazer essa análise, porque a gente precisa compreender aonde a gente está pisando. Então, o que acontece? Vou abrir aqui. Opa. Deixa eu aceitar mais alguém aqui, um minutinho só, pessoal, peraí. Nosso presidente acabou de chegar aqui. Presidente, seja bem-vindo, viu? Agradeço aqui, a gente já começou a palestra, mas a gente agradece aí a sua presença aqui com a gente, viu? Obrigado. Mais uma vez, agradeço a oportunidade da associação e a gente está contribuindo com esse conteúdo.
E aí, o que é importante a gente ter a ideia de que a gente está diante de uma nova realidade. Qual é essa nova realidade? É o que a gente chama de jornada da compra. Quem faz hoje um estudo de marketing digital, quem faz hoje uma pesquisa sobre esse tema, vai se deparar com esse termo, jornada de compra. O que é o jornada de compra? Jornada de compra é a forma como a sociedade, como a gente vê hoje, que as pessoas consomem produtos e serviços. E aí a gente faz um paralelo com o que a gente tinha como jornada de compra há alguns anos, antes que a internet fosse de forma tão massiva, não é? E o que a gente tem hoje. Isso vale não só para produtos, como também para serviços. Eu sempre gosto de dizer que há alguns anos, talvez há 5, 6, há uma década, quando eu queria comprar um produto ou queria comprar um serviço, eu tinha à minha disposição o quê? As mídias tradicionais. Não é? Eu tinha o quê? O contato, eu perguntava para as pessoas que eu conhecia, eu tinha o jornal, eu tinha a revista, enfim, a mídia, a televisão, o outdoor, enfim, o classificado, eram os meios com os quais eu usava para poder ir atrás de um produto ou um serviço. Quando eu ainda queria conhecer um pouco mais sobre um determinado, por exemplo, né, quando eu queria conhecer um pouco mais sobre um determinado produto, o que eu fazia? Né? Eu ia até uma loja. Por exemplo, eu queria comprar uma televisão. Se eu queria comprar uma televisão, eu ia até uma loja, conversava com o vendedor, perguntava quais eram as informações da televisão e tudo mais. Muitas vezes eu até comparava com alguém que tinha aquele determinado produto e tudo mais. Hoje, como é que funciona? Hoje a gente vai na rede social. Hoje a gente vai no Google. Quero comprar um determinado produto. Quero contratar um determinado profissional. Ou seja, a forma como eu vou atrás daquela informação ela é diferente. Ela se adaptou a uma nova tendência, a uma nova realidade, a uma nova tecnologia que hoje nós temos diante da gente. E aí, o que a gente tem aqui? Não é? Esse processo de jornada de compra é exatamente a forma como a gente vai fazer para que a gente conquiste aquele que tem interesse em determinado produto. Ou seja, aqui a gente vai adaptar o nosso processo para que a gente possa ir pescar o interesse e o desejo que o nosso público de interesse tem a respeito do nosso produto e do nosso serviço. Então, assim, a gente tem a realidade das pessoas, não é, que vão atrás de determinada informação, de determinado produto e serviço, entram lá, fazem a pesquisa, e aí buscam ali as informações no Google, nas redes sociais e entram em contato. Mas nós temos do nosso lado o trabalho que é o quê? Que é encontrar essas pessoas. E como a gente encontra essas pessoas? Através desse processo, que é o processo de jornada de compra, que vai da identificação do público, onde a gente vai, não é, informar, educar, estimular, estabelecer, construir a autoridade, vai entender qual é a necessidade do nosso público, qual é o desejo dele, não é? E aí a gente vai oferecer, através das nossas mensagens de comunicação, a solução para aquele determinado produto ou serviço. A partir do momento em que a gente consegue estabelecer um processo de comunicação em que a gente oferece solução ao nosso público, né? Ou seja, a gente consegue fazer com que a nossa audiência encontre solução para os problemas dele, a gente consegue fazer com que ele tenha interesse. A partir do momento em que ele tem interesse, ele passa a deixar um contato, ele passa a deixar lead, não é? E a partir do momento em que ele deixa lead, ele passa, então, a permitir que a gente possa fazer com que a gente entre em contato, consiga criar um processo de conversão, né? Que a gente consiga converter ele em nosso cliente e assim a gente consegue executar a venda ou a compra de um determinado produto, de um determinado serviço. Então, o que a gente tem aqui é uma nova realidade, não é? É uma nova forma de se estabelecer o processo tanto de observação que o cliente tem sobre o interesse que ele vai ir atrás, não é? Como nós, enquanto profissionais ou como nós, detentores de um produto ou de um serviço que queremos oferecer a um público de interesse. Então, esse processo, ele mudou, não é? Esse processo hoje, ele é ajustado. Quando a gente usa as redes sociais para fazer isso, a gente tem hoje uma série de o quê? De técnicas para que isso aconteça. Então, essa mais ou menos a ideia
que a gente vai querer trazer aqui para vocês. O uso de todas essas perspectivas, de várias ferramentas, de várias alternativas, para que vocês possam, de algum modo, ajustar os meios de comunicação que vocês têm hoje e, assim, conseguir executar o processo de venda, o processo de oferecimento, de oferta, né, de um determinado produto ou de um determinado serviço que vocês desejam. Aí, eu sempre acho que é importante trazer que todo esse processo, né, seja ele seja na forma que for, né, ou seja através de qualquer que seja o meio, é sempre importante e é sempre sensível da nossa parte entender que a produção de conteúdo é a ferramenta-chave, tá? Aqui a gente está falando de algo também que é algo que mudou. Hoje, a exibição de um determinado produto ou a exibição de um determinado serviço não torna mais, não é tão suficiente, tá? Então, assim, eu me colocar, sou o profissional X. Ok, você tem ali uma série de qualidades, você tem uma série de qualificações, você tem uma série ali de questões. Mas só isso hoje não é o suficiente, né? Você precisa criar um processo de produção de conteúdo constante, né? E então, o que é importante? O importante é nós termos a ciência de que o processo de produção de conteúdo, ele é algo que vai fazer parte do nosso dia a dia, do começo ao fim do processo, né? Então, assim, em um tempo em que a internet faz parte do nosso dia a dia e da parte da maioria da vida dos consumidores que utilizam as redes sociais e a internet para pesquisar, se educar, a gente precisa ter certeza, né, que a produção de conteúdo ele vai ser essencial para que as empresas ganhem visibilidade e reconhecimento. Esse é um fato. Aí, tem aí também um detalhe que eu acho que é importante, que 71% dos consumidores são mais propensos em fazer uma compra com base em referências de mídia social. 78% dos consumidores dizem que as postagens de mídias sociais corporativas afetam suas compras, não é? E que alguns, não é, no caso, compram logo de cara ao ver as mídias sociais. O que a gente está dizendo aqui? Que a gente está contextualizando o nosso cenário. Com isso, o que a gente está colocando? Que nós temos um público, uma nova audiência, um novo consumo que usa as redes sociais como uma forma de escolher produtos e serviços, né? Ou seja, nós precisamos produzir conteúdo para esses canais digitais se a gente deseja, em um processo de planejamento, conquistar um processo de evolução dentro da nossa perspectiva de trabalho. Então, se eu desejo, hoje, ir atrás de novos clientes, de vender novos produtos, de vender novos serviços, eu preciso estar presente de forma profissional nas redes sociais, nas mídias digitais, nas pesquisas do Google, de todas as formas. Por quê? Porque hoje a gente entende que o público que consome produtos e serviços, em sua grande maioria da sociedade, decide essa compra com base nos resultados e no que ele vê nas mídias sociais. Para que a gente consiga fazer com que isso seja possível, para que a gente consiga fazer com que isso, se de fato se estruture, a gente precisa o quê? Produzir conteúdo, não é? E esse conteúdo vai estar conectado a quê? Ele vai estar conectado ao desejo, ele vai estar conectado na solução de problemas, ele vai estar conectado em uma proximidade, e a gente vai explicar o que são esses pontos mais para frente. Mas o que a gente quer dizer é que, além da produção de conteúdo, vai um pouco mais além, né? Que é o quê? É um conhecimento um pouco mais amplo desse nosso público. Hoje, exige-se que você entenda quem é o seu consumidor, o que ele realmente quer.
não é? E aí, a partir do momento em que você entende esse consumidor, você não só vai produzir conteúdo para ele, mas você vai estruturar toda a sua perspectiva enquanto profissional. Porque se você entende, por exemplo, que o seu consumidor e o seu trabalho demanda uma solução de problemas por questões hoje que são mais atuais, relacionadas a algo mais ligado ao meio ambiente, algo mais sustentável e tudo mais. Você precisa se adaptar, por exemplo, profissionalmente para oferecer soluções em relação a essas questões, você vai ter que ir atrás disso para construir autoridade, produzir conteúdo e chamar a atenção da sua audiência. Então, hoje, esses pontos, não é? E a produção de conteúdo é fundamental. Aqui também tem mais um dado que eu acho que é importante a gente trazer, onde a gente constrói essa informação de que quais são as redes sociais em que mais as pessoas procuram produtos para poder comprar. Então, a gente tem esses dados do ano passado aqui. Esses dados não são de 2024, eles são de 2023, tá? De uma pesquisa, mas eles talvez não tenham mudado tanto, tá? Eu acredito. Mas a gente tem números aqui que mostram que o Instagram, 62%, 61% do Facebook, enfim. O que eu quero trazer com esses números aqui? Os consumidores, a nossa sociedade, ela está presente nas redes sociais, a gente sabe disso, porque a gente tem os números mostrando que está todo mundo lá, mas a gente entende com esses números, mais uma vez, que as redes sociais têm grande importância no poder de compra. Ou seja, mais uma vez, a gente reforça a ideia, com esses números, o quão importante é a gente estar com as nossas redes sociais, estar com o nosso universo digital profissional bem estruturado para que a gente possa fazer parte dessa comunidade e, assim, conquistar o nosso público e a nossa audiência para que isso a gente consiga converter em novos clientes e tudo mais. Tá? Ok, a gente já entendeu, então, lá no começo, que a jornada de compra mudou. A gente já entendeu que a forma como as pessoas consomem produtos e serviços e a forma como a gente conquista nossos clientes. Exatamente, Marlon. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a inteligência artificial e como você pode unir as duas coisas, inclusive na produção de conteúdo. Mas a gente já falou, então, que a gente entendeu, né, na verdade, que a gente sabe que mudou a forma como as pessoas buscam informação para consumir produtos e serviços. A gente já entendeu que nós, enquanto aquele que oferta, também temos que nos adaptar. A gente já entendeu que a importância desse universo, né, ou seja, a gente já entendeu através de números que as redes sociais são importantes, não há como a gente fugir, porque os números mostram isso. Se a gente quer melhores resultados, a gente precisa estar lá. E aí agora a gente vem para o processo que vai fazer a conexão de tudo isso, que é entre o entendimento de que a gente precisa estar lá, até como a gente faz para chegar e se estruturar para estar lá, né? E aí eu sempre gosto de trazer aqui esses dois pontos, que é essa diferença entre marketing e comunicação. Pode parecer bobagem, mas é muito importante a gente entender de fato qual é o conceito desses dois pontos, para que a gente possa criar uma construção um pouco mais assertiva diante das nossas atividades, das nossas ações. Quando a gente fala a palavra marketing, a gente fala em algo um pouco mais amplo do que a palavra comunicação. Quando a gente fala em comunicação, a gente fala em um processo de fato comunicativo. Vejam só, eu estou aqui transmitindo uma mensagem para vocês. Ou seja, eu sou o emissor, vocês que estão me acompanhando e a quem eu agradeço sempre por estarem aqui com a gente, são os receptores, e através dessa plataforma, que é o Meet, através aqui da possibilidade da palestra, desse universo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo uma mensagem para vocês. Nós estamos em um processo aqui de comunicação, certo? Há um emissor, uma mensagem sendo transmitida a um meio, a um receptor. Esse é um processo de comunicação. Então, quando você vai lá, faz um anúncio em um classificado, quando você usa as redes sociais, quando você faz um outdoor, estou fazendo aí um mix entre as mídias tradicionais e as mídias hoje mais modernas. Quando você usa o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, qualquer que seja o meio para poder fazer o processo de divulgação do produto e do serviço, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo uma ação de comunicação. As ações de comunicação, elas estão atreladas ao quê?
a um processo de marketing. Por quê? Porque o marketing ele pode ser considerado um pouco sinônimo do quê? De planejamento. Então, quando a gente falou lá que é importante conhecer qual é o nosso público, quem é a nossa audiência, quais são os desejos, ou seja, esse processo de entendimento da nossa audiência, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos e de tudo isso, ele está conectado em um processo de planejamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver ali uma análise de o que eu preciso, quais são os meus serviços, o que eu vou oferecer, o que eu vou trazer como solução dos problemas que eu entendi da minha audiência, e aí eu vou colocar ali nas possibilidades, no processo de planejamento, da forma como eu vou produzir esse conteúdo, enfim. A gente vai detalhar isso mais para frente. O que eu quero trazer aqui para vocês é que as ações de comunicação, ir lá na rede social e postar alguma coisa, ou organizar o perfil do Instagram, organizar o perfil do LinkedIn, organizar o perfil do Facebook, são ações de comunicação que devem estar o quê? Alinhadas a um programa de marketing, a um planejamento estratégico a respeito do que vocês querem. E aí a gente tem esse cenário aqui, tá? O que a gente tem? A gente tem você enquanto profissional, seja o que for, enquanto profissional ou detentor de um produto, e você ali querendo o seu objetivo maior. Qual é o seu objetivo? Esse objetivo você estabelece aonde? Você estabelece esse objetivo no planejamento de marketing. Quando você fala, olha, eu quero conquistar clientes, eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender projeto, eu quero vender produto, ou então eu quero construir simplesmente autoridade, eu quero ser reconhecido por aquilo que eu falo, não é? Eu quero ser reconhecido pelo aquilo que eu conheço, eu quero ter autoridade sobre aquilo, para depois, lá na frente, talvez, eu venha produzir algum conteúdo que me gere recursos, mas num primeiro momento eu quero construir autoridade. Enfim, você tem ali um processo de definição de objetivo enquanto você é profissional. Para que você faça isso, para que você chegue a esse objetivo, você vai passar por um caminho, não é? Que são as ações de comunicação. Você vai passar muitas vezes pela organização do tempo, porque se você é aquele profissional que vai produzir o seu próprio conteúdo, que vai ser responsável pela gestão das suas redes ou de todos os canais de comunicação para se alinhar a essa nova realidade, você vai precisar organizar o seu tempo. Você vai precisar, talvez, contratar um profissional para te ajudar, caso você deseje. Para isso, demanda investimento, então você vai precisar se organizar para isso. Você vai precisar fazer um planejamento, não é? De forma detalhada sobre tudo que você deseja, enfim, há 1 mês, 2, 3, 4 meses, ou no período de 1 ano. Enfim, você vai precisar construir um caminho para que isso aconteça. E esse caminho faz com que você precise se estruturar. E aí, aqui, é claro, você tem o uso hoje das ferramentas de inteligência artificial que podem te ajudar em uma série de ações como essas, de organização de tempo, de contratação de profissionais. Você pode, hoje em dia, produzir conteúdo usando ali as questões da inteligência artificial. Enfim, você tem ali uma série de caminhos. Aí, a gente tem aqui um primeiro passo, né? Que é o seguinte: ajustar as ferramentas de gestão das redes sociais. Porque o que acontece? Antes de a produção de conteúdo de fato acontecer e vocês partirem para um processo de desenvolvimento de algo, é importante que as ferramentas que vocês vão usar estejam alinhadas e estejam organizadas. Eu sempre digo, deixa eu ver se é esse o ponto. Não, é um pouquinho antes aqui. Mas eu sempre faço um paralelo com a ideia de uma vitrine. Logo que eu comecei ao meu trabalho, há 16 anos, eu me lembro muito de uma feira do Sebrae que eu fui em São Paulo, uma feira do empreendedor. E nessa feira do empreendedor que eu participei, uma das primeiras coisas que eu vi foi um curso, foi uma palestra, foi um encontro, não me lembro exatamente do que foi, mas era uma experiência de uma vitrine. Era uma loja que estava montada e ali se tinha toda uma noção básica, não é, de uma vitrine, de uma loja, de toda a organização, toda a questão da mídia, né, dentro da loja, enfim, de como você deveria tratar para que aquilo fosse assertivo e você conseguisse conquistar o cliente, que havia uma série ali de estratégias. E aí eu me lembro muito que a palestrante, ela
que estava na hora lá, ela falava o seguinte: observem as vitrines. Haviam duas vitrines. Uma vitrine extremamente desorganizada e uma vitrine organizada. E ela falava, se você passar à frente de uma loja e olhar essas duas vitrines, qual dessas vitrines vão te convidar a entrar? Qual dessas vitrines te inspira confiança? E aí, é claro que a vitrine organizada te convida a entrar. Por quê? Porque além de ela chamar mais atenção pela organização, ela te dava uma perspectiva de olhar para dentro da loja, de ver a loja. Então, era mais interessante a vitrine organizada. E desde então, eu trago essa referência para a minha vida enquanto profissional e para todos os meus clientes. Que a nossa vida, que o nosso trabalho e a forma como a gente cria a publicidade do nosso trabalho é a nossa vitrine. Então, quer dizer, que se eu entro na rede social, se eu tenho uma comunicação com o meu cliente completamente desorganizada, completamente fora do padrão, eu transmito uma mensagem de não autoridade, de desorganização, de fora do padrão para o meu cliente. Não é? Então, assim, a gente precisa entender que todas as nossas ferramentas, todos os nossos protocolos de atendimento precisam estar alinhados. Não é? Ou seja, a minha rede social, o meu Instagram, o meu WhatsApp, o meu e-mail, o meu site, enfim, tudo precisa estar alinhado para que, quando alguém entra em contato comigo, ele observe e sinta confiança naquilo. Não é? O WhatsApp Business, sei lá, o meu Instagram. E aí, eu acho que há um ponto importante. Isso não significa que você precisa estar, num primeiro momento, com a ajuda de grandes profissionais ou fazer grandes investimentos. O que eu quero dizer é que as coisas precisam estar alinhadas e organizadas. Não é? Então, assim, isso transmite uma mensagem, né? Transmite uma imagem. E há hoje uma série de possibilidades para fazer isso de forma ok, né? Aí, então, a gente começa, antes, só fazer uma referência a esse fluxograma que a gente tem aqui, que é essa é a nossa vida, tá? O criador de conteúdo, aquele que se propõe a estar nas redes sociais, ele vai estar nesse constante looping, tá? Que é o looping de criar conteúdo, de usar essa criação para publicar, não é? Ou seja, ele vai criar e vai publicar esse conteúdo, ele vai monitorar isso para ver se esse caminho, se o que ele acredita que ele deveria criar, que ele publicou, está dando os resultados que ele precisa. Então, ele monitora para ver se aquilo está ok, se aquilo está dando engajamento, se aquilo está indo ao encontro daquilo que ele deseja, e ele está em um constante processo de análise, né? Por que ele está em um constante processo de análise? Porque essas análises frequentes vão fazer com que ele tenha a possibilidade de dar starts e fazer mudanças no processo de criação dele, né? Então, ele pode criar análises diferentes, ele pode fazer uma série de ajustes. Então, esse looping de criar, publicar, monitorar e analisar é algo constante. Então, quando a gente fala na construção de rotina, eu acredito que vale a gente aqui colocar isso no nosso calendário. Por isso, a gestão de tempo também é importante, não é? Porque a gente precisa monitorar aquilo que a gente está fazendo. Inclusive, é um processo de controle que não só é para a comunicação que a gente faz com o externo, né? Que é um processo de comunicação em que a gente faz com aquele que ainda vai ser o nosso cliente, mas com o cliente que a gente já tem, né? Então, assim, fazer, se o cliente talvez não respondeu uma proposta, buscar entender o porquê que ele não fez isso, e aí ir atrás disso. Não é? Um cliente que já entrou em contato há muito tempo e que talvez ficou em aberto, entender o que aconteceu e ir atrás desse cliente de novo. Ou seja, tanto no pré-venda quanto também no pós-venda, né? Então, essa realidade e essa perspectiva é algo que a gente tem que entender enquanto não só produtor de conteúdo, mas também como aquele que administra o processo e entende o processo, né? Porque aqui a gente tem a perspectiva do que a gente precisa fazer diariamente. Aí a gente traz aqui, então, o primeiro ponto a gente analisar, que é o quê? A questão
da rede social, o Instagram. A gente vai falar um pouquinho sobre uma série de pontos, tá? No caso do Instagram, e uma série de dicas aqui para que vocês possam estruturar melhor as redes sociais de vocês. Aí fica aqui, caso vocês queiram também trazer algum ponto em especial, alguma referência, estou aqui à disposição. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Hoje, o Instagram, assim, antes eu queria colocar um ponto que eu acho também que é importante. Todas as redes sociais, elas passam por constantes processos de mudança o tempo todo. Todas as redes sociais, elas estão o tempo todo, não só num processo de evolução, mas com novidades o tempo todo. Não é que não digo uma evolução, uma figurinha nova, algo novo, mas está sempre tendo condição e ferramentas novas dentro da própria rede social. A questão dos algoritmos, enfim, a gente tem vários pontos dentro da rede social. E aí, a gente tem várias redes sociais. Então, assim, além da gente ter as redes sociais, que é um universo de possibilidades, a gente tem várias redes sociais. O que eu acho, e eu sempre falo, que a gente precisa fazer o que a gente se propõe a fazer de forma bem feita. Então, nem sempre a gente precisa navegar em todos os mares para que a gente possa chegar ao nosso destino. Às vezes a gente chega navegando em um único mar, a gente chega ao nosso destino. Na verdade, é assim que funciona. Então, o que eu diria para vocês? Num primeiro momento, havendo a possibilidade de estar em todas as redes sociais, ok. Mas diante de uma série de desafios, estar em uma rede social bem feito é o ok, certo? Então, assim, a gente precisa fazer o que a gente se propõe a fazer de forma bem feita. Então, assim, vou usar o Instagram como uma plataforma para divulgar o meu trabalho, para que eu possa fazer todas aquelas conexões que a gente começou colocando lá no ponto inicial da proposta da palestra. Ok, você vai usar a rede social para isso, então use o Instagram para isso, se dedique a fazer o Instagram funcionar assim. Estando ok e criando uma rotina, aí sim, você vem e administra o LinkedIn, administra ou o Facebook, busca uma outra ferramenta, criar um canal no YouTube e assim por diante. Ou então, eu quero me dedicar ao LinkedIn, ok, vamos atrás então da construção do LinkedIn para que se faça um LinkedIn de forma bem feita. Eu tenha tempo para produzir conteúdo, montar os textos, fazer as minhas conexões por lá. Ou seja, se propõe a fazer isso de forma bem feita. Dito isso, o que a gente tem aqui, essa primeira ferramenta, que é a questão do Instagram. Quando a gente fala do Instagram, a gente fala na possibilidade de uma série de coisas aí. A gente tem a foto do perfil, a gente tem a descrição através da biografia, a gente tem os destaques, a gente tem os posts, a gente tem uma série de ferramentas. Hoje, você tem o Reels, você tem ali os stories com inúmeras possibilidades de interação. O que eu diria para vocês que é importante? Além de você criar ali uma estrutura ok em relação à construção do seu Instagram, é importante também que você use todas as ferramentas do Instagram. Então, observe sempre, não é, todas as possibilidades das figurinhas, das caixas de pergunta, das áreas de interação, enfim, de tudo isso que o Instagram oferece e coloque no seu planejamento a construção de conteúdo para tudo isso. Tá? Então, por exemplo, use as figurinhas, use as interações, faça uso de tudo isso. Ok. Diante do que a gente tem hoje no Instagram, o que a gente precisa ter atenção? Foto de perfil. Primeiro, a foto de perfil, ela precisa ser algo visível, claro e objetivo, tá? Então, o que a gente precisa da foto de perfil? Se você tem uma empresa e deseja fazer com que essa empresa se coloque ali na sua rede social, você tem um logo, né? Você tem uma identidade visual, opte, então, por colocar essa identidade visual ali. Lembrando sempre que a gente tem, na maioria das vezes, a exibição dessa imagem do perfil de forma muito pequenininha na tela do celular ou ali para que as pessoas possam ter acesso. Então, colocar, se você tem um logo que tem ali uma descrição, que tem um texto, que seja mais na horizontal, enfim, que seja muito longo, ou um logo de assinatura, tal, você vai ter ali um pouco de dificuldade de fazer com que aquela sua marca seja visível. Então, sempre opte por criar um elemento na sua identidade visual, sempre por criar algo que possa te identificar através da imagem de perfil. Bem, com relação
ali a biografia. O que é importante trazer numa biografia do Instagram? Na questão do Instagram, na biografia do Instagram, a gente precisa trazer informações que vão nos fazer ser diferentes dos nossos concorrentes e vão nos empoderar na construção de autoridade. Então, qual é o seu diferencial enquanto profissional? É o seu trabalho em si? Ou seja, aquilo de produto ou serviço que você oferece? É o que mais chama atenção? É o seu ponto forte? É o que você precisa trazer ali, não é? Talvez então, o seu tempo de trabalho atua 10, 15, 20 anos na área, ou seja, esses são pontos que vão fazer com que você chame a atenção e construa autoridade por parte ali da sua audiência. Então, esse é um ponto importante. Ali, eu também chamo sempre a atenção que é preciso você criar uma call to action. O que é a call to action? A call to action são mensagens de ação, tá? São chamadas de ação que você precisa fazer em todo o seu processo de comunicação. E aí vale esse ponto também como dica para tudo. Então, assim, vai fazer uma mensagem no WhatsApp, desculpa, vai fazer uma mensagem no WhatsApp, vai fazer uma mensagem em qualquer que seja o meio de comunicação, desde uma mídia tradicional, é importante hoje que você crie o quê? Uma call to action, que é uma chamada de ação. Então, por exemplo, clique aqui, mande uma mensagem, responda, preencha, comente, etc. No caso da mensagem do call to action da bio, clique e fale com a empresa. Fale comigo, clique aqui no link. E aí a gente tem a possibilidade de construir um link que vai reunir uma série de informações, como é o caso aí do link list, ou então um link do WhatsApp para que a pessoa entre em contato direto com você. Além disso, a gente tem aí também a possibilidade de ter os destaques, não é? O que são os destaques? Os destaques podem reunir o portfólio, mas eu acho que mais importante do que reunir o portfólio é trazer um pouco da apresentação da empresa, do produto ou do serviço, ou de você enquanto profissional, né? Então, o que você consegue criar ali? Imagens que vão trazer essa perspectiva, que vão trazer essas informações. Ou seja, estamos construindo a nossa vitrine. Eu entro na minha rede social, eu tenho ali a imagem que me representa, que é o meu logo ou a minha foto, aquela foto ok. Não precisa ser uma foto sisuda, não precisa ser uma foto que traga uma referência do terno e da gravata ou do social, tá? A ideia é que você tenha uma foto que represente você. Hoje a gente tem uma perspectiva ou tem uma visão da informalidade de forma organizada muito presente nas redes sociais. Então, uma foto ok no ambiente de trabalho, diante ali do cenário que você atua, é ok para as redes sociais. Mas uma foto legal que chame a atenção e que imprima a autoridade, o que é o seu principal diferencial, o que te traz como autoridade e um call to action que vai fazer com que a pessoa entre em contato com você. Através dos destaques, você vai conseguir colocar ali todos os pontos que também te apresentam. Então, ou seja, a gente tem ali a possibilidade da vitrine. E hoje, observem aqui no canto à direita da imagem, que a gente tem aqui os destaques, os 3 posts, não é? Que ficam hoje fixados. Quando você clica nos 3 pontinhos, você faz um post no Instagram, vai lá em cima e clica nos 3 pontinhos, você vai ter a possibilidade de fixar esse post no perfil. Ou seja, os 3 primeiros posts você pode deixar fixado no seu Instagram. Também é uma forma de você criar uma imagem ali que você vai conseguir fixar e que você vai conseguir deixar ali como uma apresentação. Ou seja, você consegue construir assim que você abre o seu perfil no Instagram de forma organizada e te apresentando. Então, a definição do arroba, o mais simples possível, não é? Evitar números, enfim. Caso você já queira fazer um ajuste nesse sentido, você tem a possibilidade hoje de ir lá no arroba, não é? E ajustar isso, ver se está disponível um novo arroba e fazer esse ajuste. A foto de perfil bem visível, bem iluminada. Se for um logo, dê prioridade ao elemento. Tenha cuidado com imagens muito poluídas, que a pessoa não vai conseguir identificar. Ela precisa olhar lá, né, no destaque, ou nos stories, ou, enfim, ela te achar na pesquisa. Ela precisa que aquela imagem de perfil represente e seja algo, de fato,
e chame a atenção, né? Então, é importante estar atento a isso. O texto da biografia tem que ter destaques estratégicos, né? O que te representa e seu principal diferencial, que a gente já falou. Pode ter citação de arroba e hashtag no limite aí de 150 caracteres no total. Por que você pode colocar um arroba? Porque você pode, por exemplo, ser um profissional alinhado a uma determinada empresa, então você pode ter ali uma conexão entre empresas, né? Você pode ter uma hashtag, porque você pode fazer um processo de construção de imagem através de uma hashtag. Então, você pode criar aí um slogan com base numa hashtag, né? Solução criativa, né? Ou, né, um exemplo que a gente usa aqui, por exemplo, Ative. Eu uso a hashtag Conectative. Então, você pode criar uma hashtag. O CTA, que é o Call to Action, que também é super importante, a gente já falou, que são as chamadas de ação, e um link com os contatos diretos. Ou seja, é importante, gente, que no processo de comunicação a gente precisa encurtar os espaços. O que isso significa? Que a gente não pode fazer com que a pessoa entre em contato com a gente através de dificuldades. Ela precisa se achar para isso, né? Então, é difícil. Então, assim, eu não posso querer que a pessoa precise... Muita gente coloca lá o número do WhatsApp na bio do Instagram. Ou no post, né? Que você vai colocar. Para que isso aconteça, a pessoa vai ter que pegar o celular, anotar aquele número de WhatsApp, salvar no WhatsApp, abrir o aplicativo. Ou seja, você vai dar dificuldade. Se você coloca o link, você vai dar muita facilidade. Ou seja, a gente precisa encurtar os espaços, né? Manda um direct, daí do direct ele vai te mandar para um WhatsApp, do WhatsApp você vai mandar... Enfim, sabe? A gente precisa encurtar o espaço para que a gente possa... Hoje, uma das coisas mais importantes em todo o ambiente de comunicação é o que a gente chama de lead, que é contato. Então, para que você consiga conquistar todos aqueles objetivos lá que a gente falou, lá no começo da palestra, que a palestra se propõe, é o quê? É contato, é lead. E lead a gente vai conquistar através de uma comunicação assertiva e alinhada com a nossa audiência, com o nosso público, tá? Quando a gente fala do link lá, aí tem uma ideia e uma dica de ferramenta aqui para vocês, que é o Link List. Tem o Linktree, tem uma série de ferramentas hoje disponíveis. Mas eu dou como dica aí para vocês o Link List. O Link List é uma ferramenta em que você vai entrar lá, tá? E vai cadastrar, fazer um cadastro, é gratuito. E nesse Link List você vai fazer algo parecido com isso. Você vai construir lá uma imagem, vai construir uma tela, na verdade, e essa tela vai te dar a possibilidade de fazer o quê? De colocar vários pontos que você acha que são importantes. Então, a mensagem para o WhatsApp, o canal, no caso do WhatsApp que a gente tem, o Instagram, o site, o YouTube, enfim, todas as possibilidades. Se você tem, por exemplo, um ambiente físico, tem um escritório, ou trabalha em algum lugar e deseja divulgação, você pode colocar o link do Google Maps. Enfim, você pode reunir todos os seus canais de comunicação, todos os seus contatos diretos, através de um único link. Por quê? Porque hoje você tem ali a possibilidade de colocar os links. Aí tem um ajuste aí para fazer e explicar para vocês. Vou voltar aqui. Há um tempo, o que acontecia, né? Quando foi feito esse print, inclusive, aqui da nossa palestra, a gente só tinha a possibilidade de colocar um único link lá no Instagram, tá? Você tinha a possibilidade de colocar um único link. Hoje, você tem a possibilidade de colocar mais de um link lá no Instagram. Se você colocar mais de um link, vai aparecer o link principal, depois vai aparecer para você a informação. Mais um link, mais 2 links, mais 3 links. E aí é uma questão estética e do que você acha que é interessante. Você acha que é interessante criar um link list, onde você pode reunir todas as informações em um único link, ou então você pode criar ali a possibilidade de criar vários outros links no seu Instagram, e ele vai abrir ali na tela abaixo, ele vai subir na tela e vai aparecer todos os links de contato que você deseja colocar. Esse é um ponto estético que você vai decidir ali. Eu sempre acho que a melhor solução é criar um link list. Por quê? Porque quando você cria um link list, Linktree, seja o que for, você vai ter a possibilidade de usar este link em todos os seus canais de comunicação. Então, por exemplo, se você deseja mandar essas informações através do WhatsApp, você manda o link list.
Se você deseja colocar no seu direct um link para direcionar, você manda por lá. Se você que deseja fazer um anúncio e queira colocar um link, você pode colocar ele, porque ele te integra e te coloca a possibilidade de todos os seus canais de comunicação estarem alinhados em um único lugar. Então, eu acho que é uma boa solução. Mas aí, a questão estética, no caso do Instagram em específico, tá? De você colocar todos os links em um link list ou colocar ali na própria plataforma. É o que vocês acharem mais interessante. Eu acho sempre que o link list é o mais interessante, porque além de você ter a possibilidade de fazer lá essa conexão, você consegue, inclusive, dar toda uma estrutura gráfica de comunicação visual, né? Ou seja, você consegue colocar textos relacionados à sua história, você consegue colocar as cores do seu logo, enfim, você consegue personalizar, o que eu acho que fica mais interessante. Todos os detalhes que dão aquele tom de capricho, que dão aquele tom de cuidado, eu acho que sempre é um cuidado que você tem com a sua audiência, um cuidado que você tem com o seu público e com o seu cliente, né? Então, quando ele vê que você tem toda essa preocupação, né, inclusive a PNL, a programação neurolinguística, aponta que isso traz um reflexo na possibilidade da conexão, né, porque ele vai estar entendendo que você é uma pessoa preocupada com os detalhes, então, enquanto profissional, talvez seja também preocupado com os detalhes. Aqui eu trago um pouquinho a respeito dos detalhes que eu já falei lá também, que é a questão da vitrine, né, que os destaques, eles trazem ali a possibilidade, no caso do Instagram, de nos oferecer uma vitrine. Então, você vai colocar ali quem que você é, onde você está, como você funciona. Então, você vai criar destaques separados. No primeiro, quem você é, ou qual é a empresa que você ali está representando, né? Quais são os detalhes da empresa. Depois, fazer destaques aonde que vocês estão em si, né? Para que vocês possam ali ter detalhes da localização, dos contatos, enfim, ter fotos, o que vocês acharem que é interessante. Uma lista de todos os serviços que vocês colocam, eu acho que é interessante também ter todos os serviços que vocês oferecem. Ou seja, quanto mais de informação vocês puderem dar à audiência de vocês, mais fácil também é o processo de comunicação, porque vocês também encurtam o processo de entendimento dele em cima do contato, né? Porque ele te manda uma mensagem, ele ali tendo a possibilidade de até ter feito um filtro sobre o que você oferece, te dá uma agilidade. Aí eu acho que tem um ponto importante aqui também a considerar, que eu acho que é a questão do cuidado com questões um pouco mais... questões um pouco mais sazonais. Por que eu acho que é importante ter cuidado com essas questões sazonais? Isso eu falo muito em empresas que oferecem produtos, tá? E que usam, por exemplo, as redes sociais para divulgar preços, promoções, esse tipo de coisa. Por que é importante? Porque não é interessante você deixar nos destaques, por exemplo, lá, preços que já não estão mais ao encontro daquilo que você oferece, né? Aquilo não é mais tão interessante assim, porque isso pode causar conflito, ou então não pode ser estratégico. O cliente pode olhar o seu destaque com um produto de algo que está lá, sei lá, 2, 3 meses, você já não consegue mais manter aquele valor, você já não consegue mais manter aquilo, e aí o cliente, então, vai encontrar, vai querer talvez te questionar, ou vai te perguntar sobre aquilo, e você vai ficar ali numa situação um pouco desconfortante, né? Então, eu sempre falo que questões muito sazonais. Você pode, por exemplo, eu estou numa campanha, e aí você vai colocar lá uma série de posts a respeito. Black Friday, que a gente está agora. Então, você vai poder deixar ali, criar um destaque da Black Friday naquele mês, naquela semana, naqueles 15 dias que você está atuando, porque os stories eles somem em 24 horas. Então, se você deixa ali, é uma possibilidade de dar aquela atenção e chamar, né, de dar aquela orientação, dizendo, olha, lá nos destaques eu tenho as promoções que estão rolando. Mas acabou a Black Friday, acabou o tempo daquela promoção, é válido retirar aquilo do ar, tá? Não deixar nos destaques ou aí nos posts fixados coisas extremamente sazonais, porque isso pode, além de dar a informação para o cliente, desorganização e tudo mais, você pode interferir ali na sua estratégia.
Aí é o que eu falei, fixar os 3 posts na bio. É sempre interessante que esses 3 posts na bio também tenham reflexo e estejam alinhados à identidade visual, né? Tem ali possibilidades. Você também pode trabalhar com esses posts fixados em questões sazonais, aí sim, né? Assim como você pode usar para a construção de um destaque sazonal e depois tirar ele, você pode fixar posts também de forma sazonal, né? Você pode colocar, por exemplo, nesses posts uma reunião de banners anunciando a sua Black Friday naquele período ali de 15 dias. Você pode deixar, porque a pessoa abre o seu perfil, já vai ter todas aquelas informações ali, né? Ou seja, você pode chamar a atenção. Então, como eu estava dizendo, a ideia é que você use o seu perfil de forma estratégica, mas, ao mesmo tempo, você use de forma organizada. Né? Quando você cria um destaque ou você cria imagens, você vai criar imagens ou vai criar estruturas que estejam conectadas a um projeto, a um objetivo. Né? Aí eu quero também trazer um ponto aqui que eu acho que é interessante. Esse e-mail aí eu recebi, e aí eu trouxe esse detalhe porque eu acho que é importante. Não só estar conectado nas redes sociais, é importante que a gente conheça a ferramenta. E aí a Meta, que é a rede social que é detentora, que é dona do Instagram, do Facebook e tudo mais, é uma ferramenta que a gente tem que estar atento. Né? É uma ferramenta que eu acho que vale a gente conhecer. Então, o que eu coloco aqui para vocês como importante nesse caso? Esse e-mail eu recebi da Meta, porque nós temos a nossa conta, né, nas redes sociais, a conta da empresa, da Ative, mas nós temos as contas de todos os nossos clientes. E, em especial esse, ela veio em razão da conta da Ative, em razão da conta da nossa empresa. O que ele apresenta para mim aqui? Ele apresentou para mim Reels, ideias de Reels, que estão frequentes nas redes, que são tendência, mas são ideias de Reels relacionados à minha empresa. Não são Reels aleatórios, de que é o que está bombando nas redes sociais. São Reels que são alinhados à nossa empresa, ao nosso nicho, que podem dar certo para a gente. Então, o que eu acho que é relevante aqui trazer para vocês? Que estar atento a todas as ferramentas e conectado de forma certa, né, com essas ferramentas, faz com que você também tenha uma série de possibilidades, né, que te ajudam no processo. Porque, assim, do que vale você produzir conteúdo se você não está cercado do que está acontecendo, né? Então, assim, você vai produzir conteúdo, você vai colocar nas suas redes sociais o conteúdo que você deseja, ou seja, relacionado ao seu produto, ao seu serviço, você enquanto profissional, mas isso precisa estar visualmente alinhado a uma série de tendências. E hoje, uma das tendências é a produção de Reels. Então, assim, quando você faz um cadastro ok lá no Facebook, olha em detalhes como é que funciona a plataforma, se cadastra lá, olha os e-mails que a rede social te manda. Isso tudo faz com que você não só tenha uma visão estratégica dos números e das informações que vão estar lá, e aí é um campo mais de detalhes, né, de vocês entenderem como é que funciona todo o processo. Aqui a gente está fazendo uma palestra, então é algo um pouco mais ampassando, então a gente não consegue detalhar, mas é super importante que vocês tenham essa visão das ferramentas e entendam o quanto elas podem nos ajudar no processo. Tá? Então, assim, às vezes você fala, o que eu vou produzir, como eu vou produzir, o que está no universo da minha perspectiva. Olhar as ferramentas, olhar o que a própria ferramenta te dá como orientação, né? Então, a gente tem esse aplicativo, que é o aplicativo Facebook Business Suite. Esse aplicativo também é importante ter aí no celular de vocês, acessar pelo computador e tudo mais, tá? Esse aplicativo é o que vocês vão ter a possibilidade de fazer a gestão, tá, das redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram.
Então, fica aí a dica para que vocês possam usar esse aplicativo. Nesse aplicativo, você consegue programar stories. Nesse aplicativo, vocês conseguem programar postagens tanto no feed do Facebook e do Instagram. No caso, os stories também do Facebook e do Instagram. Nesse aplicativo, vocês conseguem, além de programar, ter toda uma visão estratégica, né, do perfil de vocês. Palavras-chave, vocês vão ter uma visão de engajamento, de horário, de visitas, de questões de visitas, inclusive, de geolocalização, aonde, né? De público-alvo, homem, mulher, idade, ou seja, várias informações que podem ser informações estratégicas que vocês vão olhar e vão usar lá no processo de planejamento de marketing de vocês, na hora de ter a decisão do que conteúdo produzir, tá? Ou seja, essas informações todas nos dão aí o processo de planejamento, né? Aí, a gente tem aqui, eu acho que também é um ponto importante, que é a questão do plano de negócios, né? Quando a gente vai atuar nas redes sociais, quando a gente vai mergulhar nesse universo, a gente já falou aqui da importância de entender aonde a gente está pisando, né? E aí, eu acho que tem um ponto importante, que é a questão do plano de negócios, não é? Muitos de vocês, enquanto profissionais, já devem ter executado, ou no dia a dia fazem essa realidade de viver um plano de negócios. Mas o que acontece? Quando você é profissional e você vai assumir as redes sociais como sendo a institucionalização da sua empresa no ambiente digital, quando você vai entender que a sua presença, você institucionaliza a sua empresa na rede social, você, de algum modo, passa a entender o seu negócio, a sua empresa, ou você, enquanto profissional, de um outro modo, né? É um passo acima. E aí, então, você precisa entender e fazer um plano que a gente chama de negócios, para estruturar o seu plano de comunicação. Então, você precisa entender, fazer um diagnóstico, né? Você precisa saber quais são ali o que você encontra como dificuldade da sua audiência, para que você possa solucionar. Você precisa entender quais são os problemas da sua audiência, né? Você precisa entender, muitas vezes, quais são os seus problemas, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? A gente precisa saber quais são as nossas dificuldades e quais são as nossas possibilidades. Além disso, vocês precisam estruturar quais são as estratégias que vocês vão executar. Eu vou usar só a rede A, eu vou usar só a rede B. Quais são os objetivos? Enfim, aqui tem um fluxograma que mostra um caminho que é antes da implementação. Eu não sei se está ficando claro para vocês, mas eu queria que ficasse entendido e ficasse para vocês a certeza de que, antes de atuar nas redes sociais, é preciso criar um processo de planejamento para tal. Não só na produção de conteúdo, mas na gestão de tempo e tudo mais. Por quê? Se vocês executam a rede social, a partir de amanhã eu vou lá para a rede social, vou começar a gravar vídeo, vou começar a produzir conteúdo, e isso tudo não está amparado em um processo que visa um objetivo, que visa um processo que definiu uma série de informações, há grandes chances disso não dar certo. Há grandes chances disso não acontecer. E aí, você se frustra, e aí você não entende a rede social como algo importante, e aí você acaba deixando isso de lado e acaba não tendo a oportunidade de ter reconhecimento, de ter sucesso diante de uma plataforma, diante de um universo tão grande, de tantas possibilidades. Então, o planejamento, ele se dá de várias formas, né? E uma das etapas que eu gosto de apresentar para vocês é um aplicativo, também que eu acho que é interessante vocês terem ciência para poder usar, que chama-se o quê? Trello, que é um aplicativo que funciona como um Kanban, e esse aplicativo, ele é bem interessante porque ele apresenta para a gente
você pode criar, no caso aqui do Trello, esse é o visual, tá, do Trello. Nesse Trello, você tem o quê? Você pode criar listas. Dentro dessas listas, você pode criar cards, tá? Essa imagem que vocês estão vendo é o que a gente chama de um quadro. Você pode criar vários quadros dentro do Trello. Dentro desses quadros, você cria listas, e dentro dessas listas você cria cards. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu quadro Instagram. Dentro desse meu quadro do Instagram, eu posso ter o quadro do que eu estou para fazer, o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que eu já fiz. Ou seja, você coloca ali dentro desse planejamento. Isso é importante, por quê? Porque ele te dá algo que é uma análise de produtividade, que eu acho que é interessante. Então, ou seja, se você observa que você tem ali um objetivo, durante um mês produzir seus conteúdos, né, para que você consiga alcançar todos aqueles seus objetivos lá. Se você começa a observar que lá pelo dia 15 você tem mais coisas a fazer do que coisas feitas, ou se você começa a observar que tem mais coisas a fazer do que coisas concluídas, você precisa fazer ajustes, você precisa reorganizar isso, você precisa criar novas estratégias, tá? Então, o Trello é um outro aplicativo que eu acho que é super válido a gente tá tendo. Então, ele é fácil, você entra lá, dá para baixar pelo celular, e ele é interessante porque ele fica na nuvem. E dentro, tem um detalhe, dentro de cada um desses cards, existe um mundo de possibilidades, porque vocês conseguem compartilhar esses cards com outras pessoas, para que vocês possam fazer um processo colaborativo, vocês conseguem colocar fotos, vídeos, áudio, vocês conseguem colocar etiquetas dizendo ali que as fases daquele card. É um mundo de possibilidades, tá? Vale super a pena fazer uma análise nesse sentido aí dos cards. Então, isso ajuda muito. Eu uso o Trello diariamente, a gente trabalha com o Trello, e aí, como eu disse, ele funciona no celular, no computador, então você consegue colocar o Trello lá, e você atualiza no seu computador, já atualiza no seu celular, é muito bom. Existem vários outros, tá, hoje, também, que funcionam nesse esquema de Kanban. Gerenciamento de projetos, hoje, também funciona muito nessa perspectiva de Kanban. Já vi, inclusive, alguns cursos nessa área que mostram o processo de gerenciamento de projetos através de post-its, que você vai pegando os post-its e vai transferindo entre as colunas, mas aqui é uma forma digital disso. Existe uma outra ferramenta também que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu acho que é válido, que chama-se Also Asked, que é um site também muito legal, que dão para vocês uma perspectiva do universo de vocês, tá? Então, por exemplo, lá no Also Asked, você pode fazer uma pergunta sobre o produto, o serviço, o nicho de vocês, e aí ele vai reunir ali um fluxograma bem legal de todos os temas, de todos os assuntos que estão, no momento, sendo falados na internet a respeito daquele assunto. Ou seja, você consegue ter uma visão do que o universo da internet está falando sobre aquele determinado assunto. Então, vale super a pena também conhecer um pouco, fazer algumas perguntas fechadas ao que você deseja através desse site, para você saber quais são as perguntas que estão fazendo hoje, quais são as pesquisas que se fazem em cima disso, em cima ali do seu nicho e da sua perspectiva, tá? E aí, muita gente tem dificuldade na produção de conteúdo, né? O que fazer? Por onde começar? Aí é um bom ponto. Porque quando você coloca lá, sei lá, desenvolvimento de projeto, obra, reforma, qualquer coisa ligada ao universo da engenharia, e você faz uma pergunta lá, ele vai te dar todas as perguntas que estão se fazendo hoje na rede social e na internet como um todo a respeito daquilo. E isso pode dar sugestões de produção de conteúdo.
Você dá uma analisada, vê o que aquilo cabe para você, e aí você pode colocar aquilo como sugestão na sua produção de conteúdo. Conteúdo é igual a pesquisa, é assim que funciona. Não é? E aí essa é uma árvore genealógica da pesquisa do Walsh Weskett. Você pega um tema e ele vai te dando a possibilidade de destrinchar esse tema. E esse é o segredo da produção de conteúdo. Por quê? Porque se eu falo sobre um determinado tema e falo tudo sobre ele em um único post, em uma única produção de conteúdo, eu não tenho mais possibilidades. O ideal é que você vai destrinchando cada um dos seus conteúdos nas mais diversas possibilidades que ele apresenta, né? Porque isso vai te dando a chance de criar posts, produção de conteúdo, mensagens e tudo mais das mais diversas formas, né? Então, vale super a pena colocar aqui. E aí agora a gente entra em um ponto que eu acho super importante, que aí também é algo de destaque aqui da nossa apresentação, que é a questão da inteligência artificial, né? E aí, o que a gente pode dizer? A inteligência artificial, que você vê por aí, não é? Está sendo citada como AI, é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, baseadas em padrões de um enorme banco de dados. E aí, por que a inteligência artificial ela tem ganhado tanta força na produção de conteúdo hoje? Porque a inteligência artificial ela vai reunir para a gente um mundo de informações. Então, por exemplo, quando eu faço uma determinada pergunta para o chat GPT, ou eu busco uma inteligência artificial nesse sentido, no caso, o chat GPT na produção de conteúdo. Quando eu faço uma pergunta para ele, em questões de segundos, o que ele faz? Ele reúne, não digo todas, mas ele reúne um mundo de informações sobre aquele determinado assunto, condensa tudo aquilo e me apresenta o resultado. Isso alinhado em uma série de perspectivas. Então, por exemplo, quando eu falo chat GPT, faça uma legenda para o Instagram sobre determinado assunto, dando destaque a ponto A, ponto B, ponto C, para que eu consiga converter o público A, o público B, e para que ele me dê o lead de contato para que eu consiga fazer uma venda. Quando eu dou um prompt de comando nesse sentido, porque essas frases e esses comandos a gente chama de prompts de comando, quando eu faço isso com o chat GPT, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para que ele reúna tudo que tem naquilo, todas aquelas informações, e leve em consideração o que dá resultado. Então, ele vai trazer a abordagem, ele vai trazer as informações, ele vai trazer o texto de forma assertiva, alinhado ao que eu pedi para ele. Então, esse banco de informações, essas ferramentas todas que estão à nossa disposição, elas são fundamentais e nos auxiliam muito no processo de comunicação hoje, tá? Aqui eu tenho um exemplo para vocês da questão da inteligência artificial na produção de conteúdo. Então, assim, aqui mostra o quanto ela é eficaz, né? E ela pode dar de forma bem satisfatória. Esse é um post, é um exemplo que eu trouxe do nosso universo aqui, que é o do CREA São Paulo. Esse é um post do CREA São Paulo que foi construído em 100% em inteligência artificial. Ou seja, ele pediu talvez alguns ajustes ali na inserção do logo, de um texto ou outro, de um ícone ou outro. Mas, de modo geral, a gente tem ali todas as informações, desde a construção da imagem, ali é um carrossel, desde a construção da imagem, como do texto, em inteligência artificial. Então, vejam que há sim a possibilidade de encaixar a rede social, a produção de conteúdo e a inteligência artificial na nossa mesa de produção de conteúdo.
Outra coisa, aqui também eu trago para vocês duas publicidades que eu acho que são bem interessantes, de produção de conteúdo e de campanhas feitas com inteligência artificial. É claro que aqui não é uma imagem gerada de um chat GPT, mas a gente tem aqui, essas duas imagens são de imagens de inteligência artificial. Essas duas meninas aqui não são de uma imagem, não é uma produção. Isso é inteligência artificial. Essa propaganda da Coca-Cola é de inteligência artificial. Ou seja algo de mais tradicional, a construção de imagem, seja algo completamente 3D futurista, você consegue transmitir e construir dentro da inteligência artificial. Então, assim, vejam que aqui a gente tem inúmeras possibilidades, né? Desde ali a possibilidade da construção de algo que seja mais próximo de nós, da realidade, como algo mais futurista, como é o caso da Coca-Cola. Então, assim, existe inteligência artificial capaz de fazer isso. O chat GPT proporciona, se você colocar lá no chat GPT, crie uma imagem XYZ, ele vai te dar uma possibilidade ali de criar uma imagem XYZ. Talvez ela não fique tão esteticamente organizada, tal, porque ainda há ali, principalmente na versão gratuita, ele há uma série de interferências, mas existem uma série de outras inteligências artificiais que nos proporcionam isso. E para fazer essa construção é muito fácil, tá? Aí tem um detalhe aqui que eu acho que vale também um destaque. A inteligência artificial, ela não vai fazer tudo. Ela é uma ferramenta para facilitar o processo. Então, assim, o ideal não é você ir lá no Instagram e pegar uma imagem de inteligência artificial, pegar uma legenda do chat GPT e simplesmente colocar lá e fazer a publicação. Até porque, se você fizer isso, você precisa sinalizar para a rede social que você está fazendo uma produção de inteligência artificial. Se você não sinalizar, hoje a rede social ela vai sinalizar por você, ela vai criar problemas para a sua rede social, ou seja, você vai encontrar dificuldades de criar ali uma evolução à sua rede social de entrega. Então, o que é importante? É que você use a rede social a seu favor, no sentido de pegar a inteligência artificial e usar a seu favor nesse sentido. Pegar o conteúdo dali e criar adaptações. Você vai pegar a legenda e vai trazer o emoji relacionado ao seu tema, vai buscar ali o call to action e vai acrescentar, vai usar as hashtags que você está acostumado, vai fazer uma adaptação do texto para trazer a uma versão que você criou, ou seja, se você tem uma palavra que você sempre começa, que é algo mais informal, você vai acrescentar. Enfim, a rede social vai ser algo que precisa ser construída com base na sua personalidade. E quem constrói a sua personalidade é você, não o chat GPT. Então, o que você vai usar? Você vai usar o poder de informação, você vai usar a ferramenta a seu favor, no sentido de fazer a pesquisa, de te dar informações estratégicas, de te ajudar na formação do texto, usando ali algumas ferramentas de copyright, de fazer alguma coisa do tipo, mas você não vai pegar aquilo ipsis literis e colocar lá. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um filtro para que você adapte aquilo à sua realidade. Então, por que hoje o chat GPT, a rede social e a inteligência artificial ela é tão eficaz? Pouca gente percebe, mas a inteligência artificial ela já é utilizada há muitos anos, principalmente como uma forma de entender o cruzamento de informações sobre a interação do usuário. Na verdade, hoje a gente tem a questão da inteligência artificial como um ponto lá do que faz aquilo por nós. Mas a gente precisa entender que a rede social já é abastecida de inteligência artificial desde sempre. Ela foi criada nesse universo, né? Por quê? Porque quando a rede social começa a apresentar para a gente posts ou conteúdos com base no nosso interesse, ela está usando o quê? Ela está usando informações que ela vem coletando de modo geral da rede social e nos apresentando. Ou seja, ela está usando ali rede social. Ou seja, quando ela entende a gente, quando ela oferece, ela está usando rede social. Aliás, ela está usando inteligência artificial para nos apresentar um determinado conteúdo, um determinado assunto. Né? Então,
a gente pode dizer que a inteligência artificial está presente em tudo hoje. Tá? Quando a gente trata de informação, de coleta de informação, a gente tem a presença da inteligência artificial ali. Então, e aí, informação é o poder. Né? A gente já falou sobre esse ponto lá. E informação é algo extremamente poderoso. E a inteligência artificial reúne essas informações e nos dá condições de criar planejamento e tudo mais com base em tudo isso. Então, aqui a gente tem um resumo, depois eu vou deixar para vocês aqui um pouquinho de tudo que a gente falou, fica aí à disposição mais para frente. Aí aqui tem alguns pontos que são relacionados à questão da inteligência artificial, que eu acho que é importante destacar, porque, enfim, o uso indiscriminado da inteligência artificial não vai ser algo benéfico para a gente, né? Eu sempre falo que rede social e produção de conteúdo, ela é algo muito de proximidade. Eu preciso criar algo que seja próximo da minha audiência, eu preciso me sentir próximo àquele profissional, eu preciso me sentir próximo àquela empresa. Então, assim, se eu uso coisas que reúnem informações, muitas vezes frias, e que não me dão ali a sensação de que ele está conversando comigo, mas está conversando com um todo, não sei se isso é tão interessante, se vai fazer com que vocês consigam conquistar os objetivos. Então, a questão de implicações éticas, né, no uso do limite, principalmente a questão de autoria, direitos autorais e tudo mais, eu acho que é um ponto relevante. E aí, trazer, o que a gente falou também já, da questão das individualidades, né, eu acho que é algo também que não pode deixar passar, então a gente precisa trazer o texto para o nosso nicho, para a classe social que a gente atende, para a nossa localização. Quando a gente faz o prompt de comando lá no ChatGPT, por exemplo, ele vai te trazer o que é relevante, né? Ele vai te trazer uma série de informações, mas a localização, a classe social que você atende, o lugar que você atende, um detalhe de nicho de mercado, é você que vai dar. Então, assim, é o toque que você vai dar. Ele vai te dar a possibilidade de você fazer alguns efeitos de edição e poder usar isso a seu favor, né? Então, aqui é uma ideia de prompt de comando que depois vocês podem testar. Então, no caso aqui, a gente coloca que eu sou engenheiro civil e crio conteúdo para o Instagram para divulgar o meu trabalho. Minha área específica é fazer reformas residenciais. Quero que você desenvolva 30 ideias de conteúdo sobre esse assunto, dividindo em carrossel, estático e Reels. Ou seja, quando você colocar esse prompt de comando lá, ele vai te dar 30 ideias de conteúdos, um por dia, dividindo isso em carrossel, estático e Reels, com a possibilidade de fazer tudo isso. Se você continuar a conversa no ChatGPT, você vai poder pedir para que ele te dê os textos dessas ideias, no caso de vídeos, que ele te dê os roteiros de gravação, ou ainda, se você desejar, para que ele produza as imagens e ainda, inclusive, até mesmo os vídeos. Dentro lá do ChatGPT, você encontra um universo, tá? Então, quem sabe a gente tem a oportunidade aqui, mais para frente, de fazer algum curso aqui na associação, ensinando vocês a fazerem isso, mas tem muita coisa lá dentro à disposição. Aqui está o exemplo, por exemplo, redundante, mas aqui está o exemplo, né, do tema 1 e de como você pode criar a produção de conteúdo. Ele diz, segunda-feira, apresentação pessoal e da área de atuação, foto de você trabalhando, legenda contando sobre, inclusão de hashtags. Aí você pode, se for o caso, continuar a conversa, e aqui você pode, inclusive, pedir para que ele te dê os detalhes da legenda e tudo mais, né? Ou seja, ajuda bastante. Aí, aqui também é um print que vale, porque o próprio ChatGPT, quando você faz aquele prompt de comando, no final traz esse alerta. Vejam só, lembre-se de ajustar o planejamento de acordo com a sua rotina, projetos em andamento e acontecimentos relevantes. Utilize também as ferramentas do Instagram, como os stories, para complementar o conteúdo e manter a interação com os seguidores. A obediência, a garantia são essenciais para o sucesso das suas mensagens. Boa sorte no seu planejamento e engenharia de conteúdo. Vejam só que o próprio site GPT te disse, eu te apresentei esse planejamento,
mas tenha atenção à sua rotina, ao seu dia a dia e à sua realidade. Adapte ao que eu estou te apresentando para que a gente consiga fazer isso acontecer. Vejam que ele mesmo também entende o quanto a individualidade é importante. Então, aqui a gente tem a ideia do chat GPT, né? Que é a tela básica. E aí, dentro do chat GPT, você vai encontrar lá uma série de possibilidades, tá? Então, vejam que você vai encontrar lá para fazer escrita, produtividade, enfim, você vai encontrar uma série de aplicativos do próprio ChatGPT que te dão aí a possibilidade de construir conteúdo, tá? Então, vale aí a dica para que vocês possam mergulhar nesse universo tecnológico aí do ChatGPT na produção de conteúdo. Aí, explicando mais uma vez o que são os prompts de comando, são instruções que se escrevem para orientar o ChatGPT a gerar respostas. Quanto mais claras e completas forem as instruções, mais precisa será a resposta. Então, quanto mais informação você der para ele, pedindo para que ele seja mais assertivo, mais fácil será para que vocês possam conseguir aquilo que vocês desejam. Eu trouxe aqui uma série de pontos de clareza e objetividade, especificidade, contextualização, formato, estrutura, tom, palavras-chave. Então, assim, aqui depois eu vou deixar para vocês, né, em razão do horário aqui, mas eu vou deixar para que vocês depois tenham acesso à apresentação e possam ter ali os exemplos, né, de como vocês podem fazer isso e tudo mais. É um exercício. Existem vários vídeos, existem uma série de coisas aí na internet que fala sobre o assunto, mas aqui tem alguns destaques que te ajudam a construir esses prompts de comando de formas mais completas, tá? Então, fica aqui a dica para que vocês possam fazer isso, enfim, aqui com o ChatGPT. Deixa eu só fazer uma questão aqui, pessoal. É o seguinte, ó. Antes de a gente dar continuidade, que eu preciso fazer aqui para a gente um print, para a gente fazer a nossa comprovação depois. Voltando aqui. Então, fica aí a dica e esses pontos para que a gente possa olhar depois, tá? E vocês possam olhar. Também fico à disposição depois, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode conversar. Aí, todos aqueles objetivos que a gente comentou lá no começo da palestra, a gente vai reapresentar eles agora e a gente vai destrinchar um pouquinho, tá? Por exemplo, quando a gente fala que a gente quer atrair investidores ou apresentar soluções tecnológicas, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da demonstração clara de valor, né? Foque como a tecnologia resolve problemas reais e cria oportunidades. Utilize protótipos, simulações ou demonstrações interativas. Gráficos claros e impactantes ajudam a ilustrar o potencial. Mostre o impacto com histórias de antes e depois, ou a jornada do projeto. Conectam emocionalmente, ou seja, a questão do antes e depois, as histórias de proximidade. Seja claro sobre o retorno do investimento e os benefícios diretos e indiretos. Percebam que todos esses pontos aqui apresentados fazem o quê? Fazem uma referência direta. Pessoal, preciso de um minutinho só. Voltei, vamos lá. Todos esses pontos fazem referência direta a quê? Fazem referência direta à produção de conteúdo, né? Ou seja, quando eu falo que eu tenho que focar como a tecnologia resolve os problemas reais e cria as oportunidades, eu vou buscar alternativas para poder traduzir isso diante da minha produção de conteúdo. Gráficos, demonstrações interativas, ou seja, é você criar várias possibilidades na produção de conteúdo para fazer com que isso se ajuste. Criar e consolidar parcerias.
mostra a importância de construir relacionamentos em plataformas como LinkedIn, em eventos virtuais, construir autoridade, não é? Apresente resultados para mostrar confiabilidade, destaque como as parcerias estratégicas podem ser vantajosas para ambas as partes, garantindo alinhamento de interesses. Traga exemplos concretos de parceiros que resultam em inovação ou crescimento, ou seja, tudo isso alinhado à produção de conteúdo. Posicionar-se, né? Posicionar-se como líder de inovação, adote o papel de educador. Compartilhe insights sobre tendências. Então, assim, e aí a gente tem, eu acho que é um ponto importante, que é muito disso que a gente comentou aqui, é ligado ao quê? A um processo de construção de autoridade, não é? Quando a gente fala hoje sobre tecnologia, quando a gente fala sobre o uso de softwares, quando a gente fala sobre o processo do antes e do depois, quando a gente fala sobre apresentar os benefícios e mostrar o quanto a gente consegue resolver os problemas, quando a gente mostra que a gente faz network, quando a gente participa de eventos, quando a gente mostra que a gente faz parcerias, que a gente está ao encontro dos nossos fornecedores, quando a gente traz aqui a ideia de que a gente está atento ao que é de inovador através de tendências que o mercado oferece, o que a gente está fazendo? A gente está mostrando para a nossa audiência ou para o nosso público que a gente conhece sobre aquilo que a gente está fazendo. E quando a gente conhece sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente faz o quê? A gente dá a ele a confiança de dar o primeiro passo, que é de dar o lead, e a partir disso, dar a confiança de você conseguir fazer com que ele se torne seu cliente, fazer com que você consiga vender um produto ou um serviço. Então, esse universo propicia aí uma série de condições para que vocês consigam ter melhores resultados, né? Então, assim, desde entender qual é essa nova realidade, entender essa perspectiva toda e saber se colocar hoje, estando alinhado ao que as redes sociais oferecem, ao que a inteligência artificial proporciona, e, principalmente, saber fazer com que tudo isso consiga se correlacionar é fundamental nos dias em que o marketing tem evoluído, que a engenharia tem evoluído e que a forma como as pessoas também buscam informação e buscam conteúdo tem mudado, né? Então, essas perspectivas todas estão aí presentes. E é isso, pessoal. Agradeço a audiência, agradeço vocês terem estado aqui conosco, espero ter contribuído. Vou deixar aqui aberto para a gente. A lista de presença vai ser enviada aqui no chat. A lista de presença a gente faz o registro da presença de vocês, tá? Fiquem tranquilos aqui, que a gente consegue fazer o registro da lista de presença de vocês aqui que fizeram a participação. Então, a gente consegue ter essa informação aqui de vocês. Quero agradecer. Primeiro, antes, eu queria deixar aqui a oportunidade para que vocês possam tirar dúvidas, possam fazer comentários. O nosso presidente ainda segue aqui com a gente, então eu não sei se segue aqui com a gente, se deseja conversar com a gente, deixar alguma coisa, mas nos colocando aqui à disposição. Eu vou interromper aqui a nossa tela, para que a gente possa estar aqui. Eu queria pedir, se vocês permitirem, da gente poder abrir a câmera com todos aqui, para que a gente possa fazer um print da palestra, para que a gente possa fazer a comprovação, é uma solicitação que a associação faz. Se vocês puderem, a gente puder fazer isso, eu agradeço. Vanessa presente aí, agradeço a Vanessa, nossa
vice-presidente hoje da associação aí de Guaratinguetá, está com a gente sempre também aqui nas palestras. Obrigado, viu, Vanessa, pela presença aqui também. Aí a Data Caixa, a Daiane, ao Fábio, a Tânia, ao nosso presidente Adriano, a Ana Rita, o Danilo, a Geise, a Orlando, a Deb, a Kissila, o Barclay, espero que tenha falado seu nome certo, Francisco, enfim, agradeço aí a audiência e a presença de todos vocês aí. Agradeço. Temos mais alguma consideração a fazer? Gostariam de fazer alguma pergunta? Alguma coisa do tipo? Estou à disposição. Lembrando aqui, que eu deixei aqui, depois eu vou encaminhar para vocês via WhatsApp, através ali dos nossos canais. Aliás, eu mando para a associação e a associação encaminha para vocês a apresentação e os nossos contatos. Então, vocês depois têm a possibilidade de tirar alguma dúvida e a apresentação, aliás, também fica à disposição. Bom, é isso. Temos aí um tempinho programado para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, quer fazer algum comentário, trazer algum case, apresentar alguma coisa da realidade de vocês para que a gente possa compartilhar com o pessoal aqui. Agradeço, Orlando, aí pela ótima palestra, pela descrição. Obrigado. Então, acho que é isso, pessoal. Presidente, engenheiro Adriano, mais uma vez agradeço a oportunidade de mais um ano estarmos juntos. Já tive a oportunidade de estar em algumas palestras na sede da associação, alguns anos atrás, e aí agora nessa versão online, aí no finalzinho do ano, uma ótima oportunidade para que todos vocês, inclusive, possam se ajustar para 2025, não é? Esse é um momento de planejamento, esse é um momento de ajustes, né? Para que possamos começar 2025 com o pé direito, com muito, enfim, com todo o processo. Então, agradeço aí a todos vocês pela presença, agradeço a associação, agradeço ao CREA, agradeço aí ao Sistema Confea CREA Mútua pela oportunidade em mais essa palestra aqui, a associação. Agradeço a todos, uma boa noite a todos, desde já um ótimo fim de semana, e a gente se encontra por aí. Estou à disposição, e fiquem atentos sempre à associação lá, o Instagram, em breve um novo site para a associação também, fiquem atentos que os conteúdos e as oportunidades de qualificação estarão sempre à disposição. Um abraço a todos, uma boa noite, e até a próxima oportunidade.